Iniciando então a segunda parte, né, do meu módulo, no que tange aos animais na pesquisa, se ouve falar bastante de tendência de queda devido ao avanço de substitutivos e outras técnicas, digamos assim, que poderiam evitar o uso de animais, mas a verdade é que os dados são bastante controvertidos. Existe uma estimativa de dezenas a centenas de milhões de animais vertebrados, né, mortos por ano, mas existe também uma transparência muito baixa com relação a dados referentes a esses animais, sobretudo no que tange aos roedores, a camundongos e ratos, especialmente. Os animais, de uma forma geral, são usados em vários tipos, né, de experimentos, como os armamentos, né, indústria da guerra, estudos sobre comportamento, alcoolismo, tabagismo, câncer, depressão, para o estudo de novos materiais, né, da sua adequação, acerca de medicamentos também, alimentos, técnicas cirúrgicas e uma infinidade de outros usos. No que tange às modalidades, os animais são usados em pesquisas médicas e biológicas basicamente em 8 formas. A primeira delas seria partes de animais, como, por exemplo, as válvulas cardíacas. Uma outra forma seria como fábricas de insulina, de anticorpos monoclonais, como modelos para doenças humanas, também como sujeitos de testes na indústria farmacêutica, por exemplo, para drogas e carcinógenos, tecidos de animais para estudos fisiológicos básicos, também o uso de animais para dissecação e educação, até eu diria deseducação, e como modalidade para novas ideias. Existe ainda um 8º uso, que seria para estudar a doença, condição ou doença que beneficia a própria espécie, embora o animal em si, em questão do experimento, não tenha nenhum benefício. Aqui, essas cores estão assinaladas em vermelho, né, os itens 3 e 4, porque, segundo os Greek, que eu depois vou colocar a bibliografia no final, eles acham que são basicamente as formas fraudulentas de ciência, né, que os modelos animais para estudo de doenças humanas e como sujeitos de testes não procede cientificamente, pelas razões que eu coloquei no primeiro módulo. E o item 8 ele está em branco, porque aqui a questão é basicamente ética. Cientificamente falando, faria sentido sim, porque você está estudando doenças ou condições que acometem uma determinada espécie animal, por exemplo, para benefício da própria espécie. Então não haveria esse conflito, digamos assim, de diferenças fisiológicas, anatômicas, etc., que resultariam em dados controvertidos e, enfim, sem uma utilização prática. Não é objetivo do meu módulo entrar em detalhes acerca das formas de sofrimento que são infligidas aos animais, né, nesses testes e experimentos, mas, de uma forma geral, eles são submetidos a testes como LD50, o teste de Draze, nado forçado, choque, suspensão da cauda, são submetidos a queimaduras, trepanações, fraturas, transplantes, manipulações genéticas e um sem número de outras atrocidades, eu diria. Os que se opõem à vivissecção ou experimentação animal o fazem basicamente por 2 motivos. O primeiro é pautado nos direitos animais. Então, com base no que vimos acerca da nossa cultura antropocêntrica, especista, nos achamos no direito de usar os animais, de explorá-los, enfim, torturá-los e matá-los da forma que bem nos convém. E a segunda forma de oposição seria de cunho mais científico, que eu acho especialmente interessante aqui para quem vai participar dessas comissões de ética no uso de animais, que diz respeito ao fato de os modelos animais, lembrem de 2 slides atrás, onde eu coloquei em vermelho, né, os modelos animais para testes e estudos de condição de doenças que acometem os humanos, são considerados, então, por muitos pesquisadores como fraudes em termos científicos, né? Cientificamente falando, seriam práticas fraudulentas. E isso porque animais humanos e não humanos são muito diferentes, pelas razões também que a gente viu no módulo anterior, né, na parte primeira desse módulo, que diz respeito ao fato de que, embora tenhamos as mesmas estruturas básicas de DNA, enfim, o material que nos torna vivos seja o mesmo, os arranjos são muito diferentes, então resultando em milhares de formas
anatômicas diferentes, processos fisiológicos também extremamente diferentes e modos de vida também próprios e extremamente diferentes entre si. É por essa razão, então, que, segundo o Dr. Neil Barnard, com diferentes projetos, diferentes espécies, é possível provar qualquer teoria, porque existem inúmeros problemas que advêm, por exemplo, das dosagens, se maiores ou menores, das vias de inoculação das substâncias que são, então, impostas aos animais, se peritoneal, vaginal, intramuscular, por exemplo. A idade dos animais também pode ter uma influência bastante grande, diferentes linhagens, sexo e até mesmo a complexidade ambiental. Então, todos esses fatores influenciam nos resultados das pesquisas, fazendo com que esses resultados sejam conflitantes, sejam caóticos, com baixa capacidade de predição, por exemplo, com relação a um químico, se ele será tóxico ou não. Vamos então examinar rapidamente a questão dos ratos, que são uma espécie frequentemente, talvez a mais utilizada para estudar condições e doenças que acometem os humanos e também como sujeitos de testes para a toxicidade. Então, existem muitas diferenças anatômicas, fisiológicas, que afetam a absorção, a farmacocinética e o metabolismo de compostos, por exemplo, que são ministrados a esses animais nos testes, e que causam reações inesperadas com relação a um composto. E aqui eu lembro do que a gente viu antes, na primeira parte do módulo, sobre as premissas da visão sistêmica. Então, essa crítica é feita dentro de uma visão sistêmica, que é a visão, então, onde importam as relações, a história das relações dentro de um sistema e também a forma como as partes estão interconectadas, formando um todo que é diferente da mera soma dessas partes. Então, vamos a algumas diferenças entre nós e os ratos. Por exemplo, eles são animais que respiram obrigatoriamente pelo nariz. E isso pode afetar a forma de como uma substância entra na corrente sanguínea, como e quando, né? Então, o momento e de que forma ela entra. Também a secreção de ácido no interior do estômago é contínua, diferentemente de nós, onde ela ocorre apenas em resposta à presença de alimentos e outros estímulos. Então, essas já são duas diferenças básicas. Os ratos são ainda animais de hábito noturno, eles são suscetíveis a doenças diferentes daquelas que nos acometem, né? Têm diferentes requerimentos nutricionais, eles são incapazes de vomitar e têm um tempo de vida muito mais curto que o nosso. E há ainda diferenças muito importantes no que tange entre machos e fêmeas, diferentes linhagens, acho que eu já tinha mencionado isso antes, entre outras questões. Cada uma dessas diferenças concertadas entre si, também puxando aqui a imagem do slide que a gente viu na primeira parte desse módulo, podem provocar, então, discrepâncias gigantescas no que tange aos efeitos em seres humanos. Cada um desses itens aqui elencados, acerca deles poderia-se fazer vários comentários, eu vou me ater apenas ao último, ao fato deles terem um tempo de vida muito mais curto que o nosso, que pode, por exemplo, mascarar o desenvolvimento de um efeito tóxico ou até cancerígeno, por exemplo, a longo prazo, uma vez que nós vivemos muito mais do que eles. Então, em resumo, né, os ratos e camundongos, eles não são seres humanos em miniatura. Munidos, então, de uma visão sistêmica sobre o mundo e sobre a ciência, é fácil entender como os modelos animais são intrinsecamente ruins. E aqui eu cito de novo o Dr. Neil Barnard, que diz basicamente o seguinte: testar em indivíduos que não têm o mesmo DNA que você é mais ou menos como você medir a temperatura da água na pia antes de mergulhar na banheira. Uma consequência disso é que cerca de 1/3 das drogas testadas com sucesso em animais são tóxicas em humanos e outros 60% não mostram eficácia. Então, temos aí uma baixíssima taxa de eficiência, né? E no caso de drogas neurológicas, essa taxa mais baixa ainda. Então, cabe a pergunta: quando há sucesso, isso é ciência ou coincidência? Eu votaria no segundo e defendo a tese de que eventuais sucessos são a consequência de um processo massivo de experimentação no qual os bons resultados acabam aparecendo como fruto do acaso e não do rigor de premissas científicas, como a gente viu.
Também não é objetivo desse módulo aprofundar o debate sobre substitutivos e alternativas, mas eu queria mencionar aqui essa solução promissora que é a tecnologia de chips em tecidos. No caso, são dispositivos, né, projetados para imitar com bastante precisão a estrutura e função de diversos órgãos humanos, como coração, pulmões, fígado, etc. E eles podem prever a eficácia e a segurança de substâncias, por exemplo, prever se um candidato a fármaco ou vacina são tóxicos ou não e se eles são eficazes, né? E isso de uma forma muito melhor do que os métodos atuais. O slide atual ilustra um exemplo desse método substitutivo, que é chamado Learn on a Chip. E quem tiver interesse, tem um videozinho na internet mostrando esse dispositivo em ação. Bem interessante. Da mesma forma, rapidamente, mais dois exemplos de substitutivos. Esse TOX21, né, que testa 10 mil químicos sem animais, sem uso de animais. E esse dispositivo 3D que simula o sistema reprodutivo feminino e também do fígado. A guisa de fechamento dessa parte, eu listo algumas alternativas de substitutivos, novos e antigos, que juntos, ou melhor até dizer concertados, podem gerar resultados muito mais precisos do que os experimentos com animais. São eles estudos in vitro, simulações por computador, pesquisas com células-tronco, a química combinatória, epidemiologia, observação clínica, autópsias. Esses três, por exemplo, são métodos antigos, esses três últimos que eu mencionei, modelagem matemática, projeto genoma, etc. Diante de tudo que foi discutido até agora, do que vimos sobre as possibilidades de substitutivos e alternativas ao uso de animais, cabe muito bem a pergunta por que tudo isso continua. Então, infelizmente, existe a manutenção do assim chamado mundo produtivo. A indústria farmacêutica, por exemplo, é um setor extremamente lucrativo e depende diretamente ainda da experimentação animal, vide agora produção de vacinas, né, contra a Covid. A indústria química também detém uma parte substancial do PIB mundial e também é um setor produtivo diretamente ligado à experimentação animal. E tem ainda o universo mais próximo de nós, acredito, de quem esteja no curso e de quem esteja ministrando o curso, que é o universo acadêmico, que tem ainda um interesse muito grande na produção de TCCs, né, trabalhos de conclusão de curso, dissertações, né, teses, e ainda um setor produtivo ligado ao fornecimento de gaiolas, fornecedores de animais especiais que chegam a custar uma fortuna, aparelhos de contenção e as próprias fundações de pesquisa que estão historicamente ligadas a essa linha de conhecimento, digamos assim. Então, são tradições, digamos, difíceis de quebrar. Mas surgiu recentemente uma esperança de mudar esse cenário. No fim de dezembro de 2022, foi aprovada pelo Congresso americano e sancionada pelo presidente Biden a chamada Lei de Modernização da FDA, que é a Food and Drug Administration. Essa lei ela foi proposta no início de 2021 e ela permite que fabricantes de medicamentos usem métodos para teste de segurança que não utilizam animais. Isso porque os fabricantes de medicamentos eram e ainda são fortemente orientados a realizar testes em animais, mesmo quando métodos substitutivos estão disponíveis. E também, como a gente viu, apesar das crescentes evidências de que esses testes falham, né, em predizer respostas precisas em humanos. Então, isso é muito importante porque muda uma prática anacrônica que data de 1930, né? E, embora isso não seja o fim dos testes, é um passo bem importante para eliminar, então, essa prática que é cruel e também pseudocientífica. Por último, mas não menos importante, algumas reflexões sobre se as comissões de ética salvaguardam os direitos dos animais. Então, eu fiz parte de uma CEUA por 4 anos e detectei alguns problemas, né? Passo a elencar alguns deles aqui. Primeiro é que eles são formados, em sua maioria, por viviseccionistas. Então, já existe uma tendência aí no que tange à visão, às votações, né? Em segundo lugar, os participantes alegam muitas vezes desconhecer as áreas dos colegas
E isso é frequentemente usado como um pretexto para não questionamento de muitas práticas. Então, eu ouvi alguns participantes dizerem: o colega já realiza esse tipo de pesquisa há décadas, ou enfim, essa linha de pesquisa já tem uma tradição de décadas e quem sou eu para questionar? E também, devido à visão mecanicista e especista presente na maioria, na esmagadora maioria, eu diria, dos participantes, os substitutivos e, sobretudo, as alternativas são sequer cogitados. Essa é a grande verdade. Para encerrar, meu sonho é que nesse século XXI a ciência e a ética possam se reencontrar. Isso porque hoje nós sabemos que os animais não humanos que são explorados em experimentos ditos científicos e também na pecuária são seres autoconscientes e passíveis de sofrimento tanto físico quanto psicológico, exatamente como nós. E desde Darwin sabemos que existe um contínuo evolutivo entre os animais, não somente no que diz respeito às estruturas anatômicas, mas também quanto às capacidades cognitivas e emocionais. Mark Bekoff, por exemplo, argumenta que é má biologia negar a existência de emoções, empatia e comportamento moral nos animais. Assim, todas as perspectivas apontam para o abolicionismo animal. Aqui estão as referências que serviram de base para esse módulo, lembrando que 2 delas estão diretamente disponíveis na internet e que em todos os textos há muitas outras citações e referências importantes, tá bom? Então, muito obrigada pela atenção e até a próxima. Aqui nesse anexo eu mostro algumas capas de publicações dos GRIC que iluminam essa crítica científica à experimentação animal.